Bom dia, bom dia, bom dia! Você que gosta do meu triplo bom dia. O pessoal tava falando aqui que já virou uma marca. Glória a Deus. Amém, queridos? 7 de fevereiro de 2021. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Vamos iniciar mais um culto Manhã e Graça. Um culto dedicado, um momento dedicado a examinar as escrituras com mais acurácia, com mais dedicação, com maior inclinação. Separa aí o seu caderno, a sua Bíblia de Gutenberg, como eu sempre digo, o seu lápis, caneta, e vamos anotar tudo que for falado aqui. Anote tudo que for falado aqui, faça os seus comentários aí no chat. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar o Senhor, vamos celebrar aquele que é digno de ser louvado. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Não há outro como tu, Jesus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder pra sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória.
Amém, queridos? Estamos aí no mês de fevereiro. O ano mal virou, já passou janeiro, já estamos em fevereiro. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. A igreja não para, a obra do Senhor não para. O Centro Evangelístico Internacional de Cabo Frio tem se empenhado em ser uma igreja relevante na cidade. O Centro de Cabo Frio tem se empenhado a ser uma igreja de excelência. Eu gostaria de convidar você, exortar e incentivar você a ser um colaborador da obra do Senhor. A obra do Senhor não para. A igreja está em pleno vapor em suas obras. Estamos reformando o restaurante Graça, um restaurante que alimenta diariamente aí uma média de 120 pessoas, moradores de rua. Enfim, igreja, não deixe de colaborar com a obra do Senhor. A produção estará colocando aí a forma de você colaborar, seja por meio de depósito, seja por meio de transferência, seja por meio da forma moderna de realizar transferência bancária, que é o Pix. A chave do Pix da igreja está aí na sua tela, é o CNPJ. Tenha um coração grato ao Senhor, tenha um coração generoso ao Senhor. Há muita falácia. Você vai na internet e você encontra muitos pseudos estudiosos, pseudos pensadores, pseudos teólogos que dizem isso e aquilo sobre oferta, que dizem isso e acolá sobre os dízimos. Meus queridos, faça a sua parte e espera no Senhor. Espera no Senhor, alegra-te do Senhor. Deus, Ele conta conosco. Deus, Ele conta com a sua generosidade, com a sua disponibilidade. Deus não precisava nada disso. Ele poderia mandar fazer os anjos, mas Ele conta conosco. Assim Deus quer, Deus quis, Deus quer que fosse desse jeito, que nós conduzíssemos a obra dele. Amém? Enquanto você aí se prepara para ofertar ao Senhor, nosso casal estará adorando ao Senhor. Amém? Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Eu sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Amém? Década de 90, Ronaldo Bezerra que cantava esse louvor, né? Glória a Deus. Queridos, mês passado falamos sobre carta à igreja do Apocalipse. Falamos que João estava exilado na ilha de Patmos. E ali Jesus, o próprio Jesus, ano 90, 100 da nossa era, se revelou a João e mandou que ele escrevesse algumas cartas à Ásia Menor, atual Turquia,
carta à igreja de Tiatira, carta à igreja de Pérgamo, carta à igreja de Laodiceia, carta à igreja de Esmina, carta à igreja de Filadélfia. Foi um aprendizado. Jesus, ele censurou algumas igrejas, repreendeu algumas igrejas, como também elogiou algumas igrejas. São igrejas que servem, são histórias bíblicas que servem de aprendizado, de lição para todos nós. E eu resolvi finalizar com esse título. Semana passada eu iniciei Carta à Igreja do Século 21. Hoje eu vou terminar. Peço que você abra a palavra do Senhor no livro de Levítico 18. Levítico, capítulo 18, versículo 3. Enquanto você procura aí, você que não assistiu a nossa live semana passada, por favor, assista a primeira parte dessa live. Eu vou fazer um rápido review, rápido mesmo, mas eu insisto para que você assista a live de semana passada. Eu iniciei com a seguinte ideia: Carta à Igreja do século 21. Como que está a nossa igreja na atualidade? Como que está o cristianismo no nosso momento? No momento no qual estamos vivendo. Eu convidei vocês a abrir a janela e dar uma olhada no mundo e ver como é que estava esse mundo aí. Como gira o mundo. E eu falei que o mundo, que lá fora você encontra uma sociedade moderna com relacionamentos líquidos, relacionamentos permissivos, sem valor ao compromisso. Falei também que a sociedade aí fora está confusa. Existem várias categorias de pessoas. Várias. Eu simplifiquei apenas duas, porque senão eu demandaria bastante tempo. Eu dividi cada uma delas e ia explicar. Eu dividi apenas em duas. Aquelas pessoas que nasceram antes da internet e do avanço tecnológico, e das pessoas que nasceram após a internet. E ali eu mostrei para você que a geração está confusa, está em conflito, porque a geração antes da internet, antes da tecnologia, era uma geração mais aguerrida, era uma geração mais firme, uma geração que soltava pipa, que jogava bolinha de gude, uma geração que rodava peão na rua. Eu vi até nos comentários aí, gente que brincava de elástico. O pessoal ali riu. Já vi que não sou eu, entregar a idade da irmã também, dos irmãos aqui. Enfim, era uma geração criativa, era uma geração que passava por apertos, porque não tinha condições. Nossos pais naquela época, década de 90, década de 80, década de 70 para trás, era uma geração, nossos pais não tinham condições. A inflação no Brasil era astronômica, cartão de crédito, cheque pré-datado, era uma situação meio apertada. Então muitos pais não tinham dinheiro, não tinham condições de dar presentes aos filhos. Naquela época, na geração de 80, só tinha televisão aquela família mais abastada. Algumas famílias tinham, mas era TV preto e branco. Eu me lembro como se fosse hoje, quando eu fui na casa de um amigo meu e vi uma televisão, controle remoto. Eu fiquei, espantado com aquilo. Então a geração antes da internet era uma geração mais criativa, uma geração que usava martelo, que usava prego, que inventava os seus brinquedos. Vem a geração pós a internet, pós a tecnologia. É uma geração mais devagar, não generalizando, meus queridos. Eu expliquei semana passada. Eu não sou generalista. Hoje em dia encontramos a geração Nutella, uma geração que não sabe viver sem o celular, uma geração que não consegue viver sem a internet. E com isso está havendo um conflito de gerações. Por quê? Porque a geração mais moderna não dá atenção aos ensinos dos pais. Quando os pais ensinam, mostram o caminho,
faz alguma assertiva, faz alguma afirmativa, a primeira coisa que a geração de hoje faz é o quê? Espera aí que eu vou consultar o doutor site de pesquisa para ver se é isso mesmo. Eu estou sem meu celular aqui. Alguém me empresta o celular aí, por favor, para ser mais didático. Então, quando você olha para o mundo, você também, terceiro, você vai observar, você vai concordar comigo, que assassinaram a moral e a ética. Essa questão de valores aí na sociedade morreu. Não existe mais, obrigado, não existe mais certo ou errado aí fora. Não existe mais bem, bom ou ruim, bem ou mal. Acabou. Faz o que der na telha, meus queridos. Não existe isso mais aí fora. Mataram a moral, mataram a ética. Aí fora, o que sai em voga é você ser feliz. Não interessa o que você for fazer, o que importa é que você seja feliz. Nem que você passe a perna em todo mundo lá do seu trabalho, mas o que importa é que você alcance seus objetivos e seja feliz. Uma geração antropocêntrica, uma geração com crise de valores, onde milhares de pessoas vão à rua comemorar o aborto. Como eu falei esses dias, o mundo, a geração aí fora, a sociedade, não consegue distinguir, perdão a palavra, não consegue distinguir fezes de feto, ou feto e fezes. Fezes se elimina e feto também. Tamanha a sociedade que está aí fora. É uma sociedade ideológica que destrói a família, busca pelo prazer, incansável, são insaciáveis na busca pelo prazer. O homem é o centro de tudo. Se antes do iluminismo Deus era o centro de todas as coisas, ok, você vai dizer que a igreja romana, ela foi bem truculenta. Sim, foi, matou muita gente, dizimou muita gente, perseguiu muita gente. Mas antes do iluminismo, Deus era o centro de todas as coisas. Veio o iluminismo? Não, o centro de todas as coisas é o homem. O centro de todas as coisas é você. Assim é a sociedade. Uma sociedade ideológica que destrói a família, que busca o prazer, que não importa o que tem que fazer para conquistar os seus objetivos, os seus sonhos, não importa o que tem que fazer para ser feliz. O que você tá? Se você é homem e está insatisfeito, vira menina. Se você é menina e está insatisfeito, vira menino. E por aí vai uma sociedade ideológica. Uma sociedade que busca a igualdade. A mulher quer ser igual ao homem. Não em questão de direitos, que isso é, obviamente, isso é salutar, isso é normal, isso é natural, isso deve ser assim. Mas sim em questões ideológicas. A mulher quer ser igual ao homem, seja em força, seja em vários parâmetros. E com isso quer competir forças com o homem. Uma sociedade aí fora espiritualmente morta. Deus não existe para a sociedade. Se Deus não existe pecado. Não existe céu, não existe inferno, não existe remissão. Para que Jesus Cristo morreu numa cruz? Se não existe pecado, se não existe Deus, não existe céu, não existe remissão, e por aí vai. E por fim, uma sociedade materialista. O que vale, felicidade é ter e não ser. Aí fora a sociedade só é feliz se tem. Se tem casa, se tem bem, se tem conquista, se tem sonhos realizados, e por aí vai. Uma sociedade materialista. Você que não assistiu a live de semana passada, por favor, assista. Eu estendi, falei, até extrapolei o tempo aqui, semana passada. Mas é 1h20 que eu discorri sobre o mundo. E eu terminei com a seguinte pergunta: será se essas coisas, se esses parâmetros da sociedade aí fora não adentraram na igreja? Já que Satanás, ele tenta a toda maneira nos tirar dos caminhos do Senhor, na verdade nos seduzir,
E se ele não consegue tirar as pessoas da igreja, qual foi a tática que ele faz? Que ele se vale, que ele se valeu e se vale até hoje? Já que eu não consigo tirar, eu vou adentrar na igreja. Agora sim, na live de hoje, Levítico 18:3, diz assim: não imitareis os costumes da terra do Egito, onde habitastes, nem imitareis os costumes da terra de Canaã, para a qual eu vos levo. Não andareis segundo seus estatutos. Deus, ele foi bem enfático, bem claro: não imitareis os costumes do mundo. Deus, ele tirou o povo do Egito, 430 anos lá no Egito, onde o povo viu e também absorveu a cultura lá do Egito. Tirou do Egito, passou pelo deserto e vamos para Canaã, onde é o Israel de hoje, um pouco maior. Porém, nessa época, habitava vários povos, várias cidades, estados, governados por reis, com culturas, com a sociologia já implantada, com a religião já implantada. Mas Deus prometeu que expulsaria todos aqueles povos ali, porque já era uma promessa. Há 430 anos, Deus já havia prometido para Abraão. E ele falou: não imitais nada desses povos. O que tinha lá no Egito? O que tinha lá em Canaã? Idolatria terrível. Lá no Egito adorava-se tudo. Adorava-se besouro, adorava-se bezerro, adorava-se outros animais, adorava-se o sol, adorava-se Ra, adorava-se Faraó. E lá na Canaã, lá nos povos, nas cidades e estados que existiam lá em Canaã, que eram os perizeus, jabuseus, outros povos que eu não me lembro, existia a idolatria já instaurada ali. Existia a prostituição santa. Que é isso, prostituição santa? É você ir ao templo e lá você encontrar sacerdotisas, prostitutas sacerdotisas. Você encontrar lá relações sexuais lá no templo, seja em prol de Baal, seja em prol de Astarote, ou seja de outros ídolos. E também havia também o sacrifício de crianças para Moloque. E Deus foi bem taxativo: não imitareis os costumes da terra do Egito. Queridos, não dá para ser crente e ter o comportamento do mundo ao mesmo tempo. Não dá. Ou você serve a Deus, ou você serve ao mundo e ao príncipe deste mundo. Não dá para você ser uma igreja, não dá para você ser um cristão com a mesma prática das coisas do mundo. Deus abomina isso, Deus detesta isso, Deus reprova isso, Deus condena isso. Não imitais. E como que está a igreja de hoje? Vamos pensar comigo? Primeiro eu vou falar as consequências. Eu vou falar algumas consequências de como está a igreja hoje, e eu vou falar depois algumas possíveis causas. Eu vou deixar a reflexão. Coloque aí nos comentários se você concorda, se você discorda, complementa, enfim, fique à vontade para falar. A igreja hoje, ela está popular, ela está bem exposta, porém sem parâmetros de Cristo. Como eu falei, na década de 80, na década de 90, não existia programação evangélica na televisão. Não existia crentes ou cristãos ou igreja na programação da televisão. Raramente um cantor evangélico ou outro, raramente, e algum programa de televisão. Eu me recordo na década de 80, no início da década de 90, quando a Aline Barros foi a um programa dedicado aos baixinhos, que eu não quero nem citar
o nome. Me recordo também quando no final da década de 90, quando Diante do Trono foi em outro programa, Domingão, que vai encerrar esse ano. Enfim, era muito escasso, era muito raro mesmo. Às vezes, de madrugada, quando a programação quando era mais barato, então colocava-se algum programa de oração na madrugada, mas era raro também. E hoje em dia, igreja cristã tem televisão. Igreja cristã tem a programação. É uma igreja exposta, porém, sem parâmetros bíblicos. Os donos, a igreja cristã, donos cristãos, tem uma rede de televisão, porém o objetivo não é exclusivamente proclamar o evangelho, mas sim um objetivo mercantilista empresarial. A igreja hoje se tornou popular. Hoje você vai encontrar cultura gospel. Entrou na igreja hoje, palavras... Hoje não, né? Já tem um tempo já. Show, artistas e fã na igreja. Enquanto lá nos evangelhos, no evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, ou nas cartas de Paulo, a gente fala-se que nós somos servos de Cristo. Nós somos servos do reino de Deus. Essa palavra servo, no original, quer dizer escravo. Aí vem a igreja do século 21 e faz um anúncio que em tal igreja, que em tal lugar, haverá um show gospel com artistas gospels. E ali, ó que benção, vai estar cheio de fãs. O gospel vem do inglês, o significado é até bonito, de God, Deus, spell, falar, soletrar, Deus soletra. Porém, o significado é até bonito, mas na prática é algo bem distante daquilo que Deus deseja. A igreja de hoje, ela se tornou exagerada e apelativa. Ela se tornou elástica para evangelizar, ao ponto de fazer de tudo, até coisas escandalizantes, para atrair louvores emotivos e centrados no homem. Se na década de 90 cantava-se esse louvor do Ronaldo Bezerra, qual é mesmo? Que eu esqueci? Olha que lindo. Leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Naquela época, os louvores eram centrados em Deus, eram louvores que enfatizavam a fidelidade de Deus, eram louvores que invocavam Deus, eram louvores que falavam dos atributos de Deus, eram louvores que falavam da graça de Deus, ao único que é digno de receber. Deus, Tu és soberano sobre a terra, Deus, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Livro de Salmos. Eram louvores que invocavam a Deus. Pega os louvores de João Alexandre. Que espetáculo, gente. Aliás, uns louvores que eu mais gosto. Essência de Deus. 1 Coríntios 13. O mundo há de passar e toda a profecia. Louvores que invocavam a Deus. Veio a década de 90... A década de 2000 começaram a entrar no meio evangélico louvores não centrados mais em Deus, mas louvores centrados no homem. Ao invés de invocar Deus, louvores que se focam no homem. Louvores da atualidade. Deus vai honrar você, vai te surpreender, vai falar com você.
E aí vem louvores, Deus fará tudo por você. Queridos, aí é ótimo adorar a Deus assim. Deus vai fazer tudo por mim. Quando a Bíblia diz que Ele vai fazer as coisas para a glória dEle. Deus vai nos curar, pode nos curar se Ele quiser. Deus abriu o mar vermelho para a glória dEle. Deus destruiu Jericó para a glória dEle. Deus deu inúmeras vitórias a Davi e a Israel, a nação de Israel, para a glória dEle. E hoje, Deus fará tudo por você. Quando a Bíblia diz que quando vocês forem a algum lugar, não digo que vão a algum lugar ali, vão fazer isso, acolá. Digo, se Deus quiser, Ele fará. Tornou-se então a igreja de hoje, tornou-se já exagerada, apelativo. Culto do milagre urgente. Eu vou nessa igreja, meus queridos. Quem não precisa de um milagre? Quem não precisa de uma bênção? Ainda mais a gente que vai ficando velho, começa a aparecer umas dores. Culto do milagre urgente. Eu estou sendo aqui meio espontâneo, mas é muito sério, queridos, é muito grave. É sério, a gente caminha pelas cidades, pelos bairros, e hoje haverá culto do milagre urgente. Olha que apelação, meus queridos. A igreja de hoje se tornou escandalosa. Eu não vou citar o nome, para ninguém me processar. Oferta de feijão que cura Covid. Ministros dançando Michael Jackson no púlpito. Tinder Gospel. Rave Gospel. Cadê a produção? Coloca aquela imagem aí, por favor. Eu procurei uma imagem bem neutra, nome de nenhuma igreja, sem localidade, para ninguém me processar, né? Tá aí, Rave Gospel. Escolhe o seu êxtase ungindo. Para que isso, meus queridos? A maior desculpa, uma das maiores desculpas é a estratégia de evangelismo. Volta para mim. Mas será se Paulo, ele foi tão apelativo assim desse jeito? Será se Jesus, ele foi apelativo assim, desse jeito? Eu encontro aqui no Novo Testamento, pois não me envergonha do Evangelho, pois é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Prosseguindo. E com isso, encontramos uma igreja sem cautela e prudência. Com toda a mídia social, a gente vê irmãos se digladiando na internet. Irmãos, descendo um cajado no outro, em plena internet. Esquece que a internet é uma praça pública onde todos, muitos ou milhares, veem o que está ocorrendo ali. E daqui a pouco vê irmãos se digladiando, se é armínio, se é calvino, se ganha, se perde. Irmãos chamando o outro de covarde, de idiotas. O ímpio, o não crente vai olhar isso e ele vai querer ir para o evangelho. A primeira coisa que ele vai dizer, se esses irmãos não se entendem. O que mais encontramos hoje na internet são pseudos teólogos, pseudos pensadores, pseudos inteligentes. Meu Deus! Onde essa é? São gente cheios de informações, ou cheio de informação, mas nenhuma piedade, nenhuma misericórdia, prática nenhuma. Gente que não prega o evangelho, gente que nunca ganhou uma alma para Jesus, gente que não tem compaixão das pessoas. Já vi na internet aí no Facebook dos pseudos aí dizendo que crente que tem depressão é porque não teve verdadeira experiência com Deus. Olha que aberração. Eu não me contive e eu perguntei ali embaixo ali, raramente eu entro nessas besteiras aí de ficar debatendo ou dar atenção
A Bíblia lá em Provérbios, vou falar isso com muita graça, com muita humildade. Diz assim: não dê atenção aos tolos, senão eles vão se sentir inteligentes. Está lá em Provérbios. E eu perguntei: você já teve depressão? Aí a resposta da pessoa: não. Como é que ele pode julgar então? Eu vou confessar aqui, um dia eu pensava dessa forma. Eu fui para o evangelho, eu fui para a igreja com 8 anos de idade. E foi mais ou menos nessa fase, com 8, 10 anos, eu pensei assim. Naquela época era raro também, né? Mas apareceu um caso de uma irmã que teve depressão. E eu pensei: poxa, crente ter depressão? Olha aqui, eu vou falar por mim. Olha que besteira, que idiotice a minha. Eu era um menino. Eu era um garoto. Obviamente que, com o passar do tempo, após dedicação bíblica, após leituras bíblicas e extra-bíblicas, eu descobri, faz anos isso, né, que a depressão ela tem origem em várias coisas. Vou dizer apenas uma aqui: variação hormonal. Eu aprendi que nós temos uma farmácia dentro de nós. Nós produzimos hormônios que dão alegria e também hormônios que deixam a gente elétrico e hormônios que também deixam a gente meio down. E às vezes a pessoa desregula os hormônios, e aí esses hormônios que deixam a pessoa down começam a ficar lá em cima, a pessoa pode ter uma depressão. Aí eu vou dizer que uma pessoa que tem depressão é uma pessoa que não conhece Deus. Que besteira, que bobagem. É a mesma coisa que dizer que uma pessoa que quebra o pé é porque não conhece Deus. Ou a pessoa que tem um problema de estômago não conhece Deus. Depressão é uma doença, como qualquer outra doença. E não tenha vergonha de procurar um psicólogo, de procurar um psicanalista ou procurar um psiquiatra, se precisar, sobretudo de recomendação médica. Não tenha vergonha sobre isso. Nós, Centro Evangelístico Internacional de Cabo Frio, nós já palestramos, já ministramos estudos sobre isso. Não é vergonha nenhuma e demérito nenhum você procurar um psicólogo, você procurar um psicanalista, você procurar um psiquiatra. Você está com problema nas articulações, no joelho, você vai em qual médico? Você vai no ortopedista. Você está com problema nos dentes, você vai em quê? Você vai na doutora Rejane ou no doutor Silvio. Estou fazendo aqui propaganda de graça. Você está com problema de estômago, você vai num gastro. Você está com problema na cabeça, você vai em qual médico? Você vai no especialista, meus queridos. Vamos parar com esse preconceito. Vamos parar com essas bobagens, com essa besteira. Eu não desejo mais ver notícia de pastores que cometeram suicídio. Isso aí é assunto para outro dia ou para outra live. Mas, pastor, você é ser humano também, pastor. Você tem família. Somos altamente cobrados. Óbvio, é bíblico, né? Quem muito é dado, muito é cobrado. O problema é como você lidar com essas cobranças. Alguns pastores se acham super-homens, supermans, não tem círculo de amizade, não tem com quem conversar, não tem com quem desabafar, não zelo das suas primeiras ovelhas, da sua família. Mas isso é assunto para outra live. Voltando aqui para a igreja, como que está a igreja de hoje? Eu falei que a igreja de hoje se tornou popular, porém sem parâmetros de Cristo. Cultura do mundo, cultura gospel dentro da igreja, show, fãs, artistas, autógrafo foi coisa de passado, né? Hoje em dia é selfie com um artista. Com um artista. Saiu sem querer. Uma igreja exagerada e apelativa, uma igreja escandalosa. Eu falei as consequências. Agora vamos falar das possíveis causas. Por que a igreja está assim? Vamos às possíveis causas? Primeira causa: baixa
ou pouca ou fraca filosofia bíblica. O que é filosofia? Filosofia é amigo da sabedoria, vamos ao termo etimológico. Na prática é o quê? Pensar, refletir. Aí existe a filosofia secular e existe também a filosofia cristã ou filosofia bíblica. O que é filosofia bíblica? É você ler a Bíblia, é você pensar, é você refletir e você gerar um juízo de valor, gerar uma opinião baseada na Bíblia. Quando, por exemplo, você vê o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso é Bíblia. Qual é a filosofia bíblica? Quando estamos aos pés do Senhor, dedicados às coisas do Senhor, Deus vai te abençoar, Deus vai suprir as suas necessidades, Deus vai cuidar de você. Isso, o nome disso é filosofia bíblica. Eu estou sendo bem simplista, obviamente, né? Então, pouca filosofia bíblica. De acordo com o Instituto Americano Lifeway Research de Nashville, realizou uma pesquisa em 2019 e descobriu que, sabe quantos leem a Bíblia? 1/3 dos cristãos dessa pesquisa lê a Bíblia. 1/3! Eu fiz essa pesquisa aqui na igreja. Eu fiz uma enquete aqui na igreja acerca da pandemia. E ali, até que aqui foi bem. Se eu não me engano aqui, 2/3 daqui da nossa igreja lê a Bíblia. Graças a Deus, né? Que bom. Então, se você lê pouco a Bíblia, qual é o resultado disso? Me ajude aqui, equipe. Se eu quero conhecer Deus, se eu quero saber acerca de Deus, o que eu tenho que fazer? Sentar embaixo de uma árvore e olhar para as nuvens? Não. Se eu quero conhecer Deus, saber sobre Deus, um pouco sobre Deus, obviamente, eu preciso ler a Bíblia. Se eu precisar saber sobre a história da redenção, eu preciso ler a Bíblia. Se eu quero conhecer as profecias acerca de Jesus, quantas profecias que Jesus cumpriu? Quantas profecias do Antigo Testamento Jesus cumpriu? Eu preciso ler na Bíblia. Sabe quantas profecias? Não vou falar, né? Eu vou deixar você pesquisar. E se eu não leio a Bíblia, eu tenho pouco ou concepções, as concepções cristãs fracas, horríveis, terríveis. Como que eu quero conhecer Deus? Tem ali a resposta na Bíblia. Como ter experiência com Deus? Abre parênteses. O crente que não tem experiência com Deus está fadado a cair. O crente que não tem experiência com o Espírito Santo está fadado a se desviar dos caminhos do Senhor. Fecha parênteses. Próximo, espiritual. Causas da igreja estar do jeito que está hoje. Espiritual, muita atividade, muito entretenimento e com isso, pouca oração. Sabe por quê? Convida o irmão para ir no culto dos homens. Sábado de manhã vai ter o discipulado dos homens. Quarta à noite vai ter discipulado das mulheres. Sexta vai ter o Getsemane, que é a oração da nossa igreja. Sábado agora vai ter o relógio de oração. Sabe qual é a resposta, o chavão, já que a gente já vai resolver? Estou na correria, não tenho tempo. Queridos, vamos fazer uma visita ao irmão que está enfermo e estou na correria, não tenho tempo. Queridos, vamos ali na igreja, vamos lá na cafeteria da igreja para conversarmos, para um discipulado. Aí, não tenho tempo, estou na correria. Se eu estou na correria, não tenho tempo, a minha vida espiritual vai, ó. Tem sonoplastia aí, produção? Tem não, né? Tem sonoplastia aí não, né? Então vamos providenciar a sonoplastia aí. Pouca piedade. O que é
piedade, uma vida piedosa. Uma vida piedosa é você ter uma vida dedicada às coisas do Senhor, à oração, ao estudo bíblico, ao discipulado, ao pastoreio, às atividades da igreja, às atividades da instituição. Por que que não tem? Porque eu estou na correria e eu não tenho tempo. É muita correria. Às vezes a gente encontra pessoas aí que dizem que o dia deveria ter 30 horas, deveria ser igual aquele banco aí que eu não vou falar, para não fazer propaganda. 30 horas. Se o dia tivesse 30 horas, você ia, nos dias de hoje, você iria ocupar as 30 horas com tudo, menos com as coisas do Senhor. Sabe por quê? O pessoal fica rindo de mim, eu me sinto um velho falando isso. Mas na década de 70, acho que um aqui dessa década é o... década de 80. Naquela época, tinha essa correria? Não tinha, meus queridos. 9 horas a gente estava dormindo, no máximo 10 horas. Não tinha tanto entretenimento, não tinha tantas coisas, tantos aparatos, tanta internet, tanta tecnologia, tantos aparatos tecnológicos para nos distrair, para nos entreter. Vai lá no dicionário e pesquisa lá o que significa entretenimento. Produção, pesquisa aí, o que significa entretenimento. Um dos significados para entretenimento eu anotei aqui, mas onde eu anotei? Significa aquilo que distrai. Aquilo que distrai. Lembra a pergunta que eu fiz semana passada? Na live, semana passada? Quantas vezes nós pegamos isso aqui por dia? Nós viramos dependentes disso aqui, meus queridos. Por quê? Um dos motivos não se realiza mais ligação telefônica. Então, eu, por exemplo, que eu boto todo mundo em silencioso, exceto o meu amor, obviamente, e o meu pastor também, para ele não puxar minha orelha. Os demais eu boto todo mundo em silencioso, porque senão isso aqui ficar apitando o dia todo, eu não trabalho, eu não faço mais nada. Quantas vezes nós pegamos isso aqui por dia? E quanto tempo nós pegamos isso aqui por dia? Nos dedicamos a isso. São muitos aparatos para nos distrair, meus queridos. E com isso, uma igreja fraca espiritualmente é uma igreja fragilizada, não aguenta nem as lutas, nem as pequenas lutas. Eu disse pequenas lutas. Eu não estou falando daquelas provações que Jó passou, não, meus queridos. Jó não, Ló, eu sempre troco. Eu não estou falando daquela provação que Ló passou, não. Eu estou falando de provações pequenas, minúsculas. As primeiras ainda, as primeiras provações. A igreja não conhece Deus, não tem experiência com Deus, não tem experiência com o Espírito Santo. Quando passa nas provações, quando passa no vale da sombra da morte, não é nem sombra da morte, é sombrinha, não é nem sombra, é sombrinha. Aí o crente fraco espiritualmente começa, eu não vou aguentar, não vou conseguir. Ainda bem que tem aquele louvor da década de 80, em sol maior. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Eu esqueci a letra. Eu sou péssimo para gravar a letra. Desertos e mares que atravessam me levam para perto. As provações que eu passo me levam para perto do Senhor. Sabe por quê? Porque quando eu estou fraco, então é que eu sou forte. Está lá Está na Bíblia, está no Novo Testamento, esqueci.
Quando eu estou fraco, então é que eu sou forte. Se eu não leio a Bíblia, eu não conheço esse versículo. Se eu não conheço esse versículo, eu não vou entender que quando eu estou passando pelas dificuldades, é ali que eu me dedico mais às coisas de Deus, é ali que eu me dedico mais à oração, é ali que eu tomo mais vergonha na cara e busco mais a Deus, oro mais a Deus, é ali que eu me torno mais forte. Entendeu? E uma igreja fraca espiritualmente é uma igreja sem forças para fazer o que é certo e o que agrada a Deus. Vamos para a oração? Vamos para o estudo bíblico? Vamos para o discipulado nos homens, sábado de manhã? Vai ter o café da manhã ainda. Vamos para o culto das mulheres, para a SPM? Vamos para a oração Getsemane sexta-feira? Crente fraco, Gustavo até gostou, né, Gustavinho? Vem cá, Gustavinho. Gustavo é o meu, com todo respeito, é o meu mascote. Aqui, ó. Ensina a criança no caminho que deve andar. Isso aqui é... Arthur não vai ficar com ciúmes, não. Isso aqui é referência para os kids. Tá em todos os trabalhos, todas as atividades, todas as células, todas as atividades que a tia Ana passa. Ele é o primeiro a fazer. É um menino, como é que é? Um menino amostroso, né? Obrigado, Gustavo. Prosseguindo, a igreja de hoje, o cristianismo de hoje, é uma igreja materialista. Que é isso? Tudo em volta do mercado, mercantilista. Vender, consumir, vender, consumir, vender, consumir. Vender, vender, vender. Muito entretenimento. É uma igreja que, diz um filósofo secular, Adam Smith, filósofo iluminista, que diz o seguinte, ele falou o seguinte: o homem busca o máximo de conforto com o mínimo de esforço. Falou uma coisa bem óbvia, né? Nenhum de nós, isso é a natureza humana, não quer trabalho. Aí vem a teologia da prosperidade. Diz que se você está com algum problema, que você não está, tem alguma coisa errada, esteja no centro da vontade do Senhor. Se você estiver no centro da vontade do Senhor, você vai trocar de carro todo ano, você vai trocar de casa de 5 anos, você vai ter casa na serra, casa na praia, você vai ser próspero, sua conta bancária vai tá cheia de fartura. Porque se não tiver assim, você está com algum problema, você está em pecado. Aí vem os crentes que não leem a Bíblia, que a Bíblia diz que Deus fez o pobre e o rico. A Bíblia diz que quem empresta ao pobre empresta a Deus. Então existe o rico e existe o pobre, e os dois estão ali sobre a mão do Senhor. A Bíblia no Novo Testamento também, nas bem-aventuranças, Mateus 5, diz: bem-aventurados os pobres de espírito. Mas se você vê, Jesus, ele deu atenção ao segregado, deu atenção aos pobres, levou uma mensagem de cura, transformação, restauração. Aí vem esse lixo da teologia ou teoria da prosperidade, e muitos abraçaram isso. É óbvio, né? Quem não quer, como fala o nosso governante, quem não quer essa mamata teológica? Quem não vai querer? Matéria, 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 bens, consumir. Quando que a Bíblia não é bem assim, não. Eu não sei como é que esses teólogos materialistas ainda não adiantaram a vinda de Jerusalém, que será ruas de ouro e mar de cristal. Eles devem estar assim: volta logo, Jesus, eu não quero, estou louco para ver essa nova Jerusalém. Era uma igreja de hoje, é uma igreja tecnológica, e não quer esforço. Enquanto a Bíblia diz que os filhos deem atenção, jovem, dê atenção aos pais, e isso entrou na igreja. Os pais não querem dar atenção aos filhos, ou melhor, os filhos não querem dar atenção aos pais. O inverso também acontece. Mas os filhos de hoje, a geração de hoje, não quer dar atenção aos pais. Por quê? Se eu tenho isso aqui, eu posso ficar o dia todo aqui, dependente disso. O pai ensina que esse caminho é errado. Aí, pera aí, deixa eu consultar aqui num doutor site de pesquisa.
Não, mas aqui diz isso. Mas aqui diz acolá. Mas, isso aqui virou referência para uma geração na igreja. Quando a referência para a igreja, falo isso com muito temor, com muita prudência. Referência para a igreja é o Senhor Jesus, referência para a igreja são os pastores, é o pastor. Referência para a igreja, para os jovens, crianças, homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, é a liderança. Referência da igreja é o líder de célula. E não, isso aqui é complemento. Isso aqui não é o principal, isso aqui é complementar. Graças a Deus, nós hoje temos esse site que transmite essa programação, graças a Deus, mas isso é complemento. A Igreja Viva precisa estar sempre aquecida em unidade, em comunhão. 1, 2, 3. Falei que a igreja está baixa, fraca em filosofia bíblica, espiritualmente fraca, materialista e, por último, quarto, fora outros, moralmente está em decadência ou decaída. Não sei, comenta aí. Vamos lá. É o tal de não tem nada a ver que já entrou na igreja. Irmão, não é bom que faça isso porque a Bíblia condena isso. Não tem nada a ver. Aliás, a Bíblia precisa ser atualizada. Baixa aí a Bíblia 2021. É o tal não tem nada a ver que entrou na igreja. O relativismo. O errado não é mais errado e o certo não é bem assim. Conceitos sobre namoro, sexo, ordem, decência, isso tudo está abalado. O que é certo e o que é errado? Lá no mundo, lá fora, diz que o casal de namorados, jovens aí, 17, 18 anos, tem que namorar mesmo, tem que se conhecer. Os pais até incentivam, lá no mundo, gente, lá no mundo, os pais incentivam que o filho deixa a namorada dormir em casa no quarto. E eu não estou falando besteira, não. Porque tem que se conhecer, gente. Aí vai que não dá certo e que isso. Olha a situação moral que o mundo está. E isso entrou na igreja? Sim ou não? Responda aí. Crentes se conhecendo intimamente, em pleno namoro, isso entrou na igreja? Responda aí. Não vou nem falar. Responda aí embaixo aí. Crentes insubmissos e sem raízes. Não me chama de velho não, hein? Década de 80 existia isso? Crentes que um dia estavam na Assembleia, na outra semana estavam na Batista, depois estava na Presbiteriana, depois estava na Congregacional, depois estava na Pentecostal, daqui a pouco... Tinha isso naquela época? Tinha não, hein? Poderia até ter, mas era raro. Hoje em dia, não querem se submeter a uma liderança pastoral e sem raízes. Muda de igreja igual como muda de roupa. Eu vou para uma igreja que mais me atrai. Não, aquele pastor ali, ele prega muita Bíblia. Eu quero um pastor que pressou mais light aí, que pregue sobre bênção. Eu preciso de bênção. Eu preciso de, enfim, uma palavra light, um evangelho light aí. Eu preciso trocar de carro. Eu quero um pastor que pregue sobre essas coisas materiais, né? As questões espirituais. Crentes submissos e sem raízes. Existe uma nova classe que não é bíblica, mas existe. No Brasil, eu anotei, não lembro aonde, 4 milhões de desigrejados. 4 milhões de desigrejados. São pessoas que eram de uma igreja,
passaram por algum momento lá, alguma circunstância lá, e saiu da igreja. Não é de nenhuma igreja, está desigrejado aí, 4 milhões. Não dá para precisar, né? Engraçado que em 10 anos a igreja evangélica, o cristianismo, cresceu 60% no Brasil. Somos hoje, se eu não me engano, 42 milhões de evangélicos no Brasil. 42 milhões de evangélicos no Brasil. Então, doutora Regiane, se temos 42 milhões de evangélicos cristãos no Brasil, então temos 42 milhões que oram pela baixar a criminalidade, pela economia do país, pela paz no Brasil, pelo evangelho. Enfim, o Brasil está bem, não está? Está dessa forma, meus queridos? Tá não. Quantos jovens mergulhados nas drogas? Quantos jovens cometendo suicídio? Ou que tentaram, eita, engasguei agora. Ou que intentaram, ou que cometeram suicídio. Como é que está a equação? Infelizmente crescente. O suicídio no nosso país está em crescimento. E o pior de tudo, entre os jovens. Homicídio no país, como é que está? Alto. Roubo. Escândalos, como é que está? Infelizmente a igreja cristã, o cristianismo no Brasil está quantitativo, mas não está qualitativo. Se antigamente existia o católico praticante ou não praticante, hoje existe também uma nova classe, evangélico praticante ou não praticante. Pasme com isso. Queridos, e o que fazer diante disso tudo? Para finalizar a nossa live. O que fazer? Vamos lá em 1 Coríntios 13:10. 1 Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, que fala sobre o amor, né, superioridade do amor. 1 Coríntios 13:10, eu gosto da versão Almeida Corrigida Fiel, que diz assim: mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito será extinto. A igreja não é perfeita, obviamente. Nós falamos da igreja de Filadélfia, que não era uma igreja perfeita, mas era uma igreja, excelente. Nós não somos perfeitos, obviamente, e nem lutamos por isso, porque não vamos alcançar. Mas, porém, naquele dia, o Senhor Jesus virá, o perfeito, e levará a sua noiva imperfeita e nos transformará em perfeição. Teremos corpos glorificados, seremos transformados. Devemos deixar Cristo ser o centro. Tem aquele louvor da Nívia Soares? Seja o centro, seja tudo em meu coração. Prepare esse louvor aí para o final aí. Coisa linda. Cristo precisa ser o centro. O centro da minha vida não é minha filosofia de vida, não é uma ideologia de vida. O centro da minha vida é Cristo, deve ser Cristo. É Cristo que deve conduzir o meu passo, o seu passo, os nossos passos. E é Cristo que deve conduzir a igreja de Cristo. Também voltar ao primeiro amor e às primeiras obras. A igreja precisa deixar de ser escandalosa, de ser evangelástica, de fazer tudo quanto é, como o pastor fala, fazer tudo quanto é potroca para chamar a atenção do mundo. Voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras obras, voltar à singeleza do evangelho. O evangelho por si só ele é poder. Está lá em Coríntios, pois não me envergonho
do Evangelho, pois é o poder de Deus. Tem uma passagem também, 1 Coríntios 1,18, mas a palavra da cruz é insensatez para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. A mensagem da cruz, o Evangelho, é o poder de Deus. A minha vida foi transformada pelo poder de Deus, pelo Evangelho de Cristo Jesus. E por último, nós, Igreja de Cristo, precisamos voltar a examinar as Escrituras, conforme está em João 5,39, examinais as Escrituras, examinais as Escrituras. Temos dúvidas acerca de um assunto, examinais as Escrituras. Preciso tomar uma decisão crucial na minha vida, examinais as Escrituras. Preciso de uma palavra de Deus, examinais as Escrituras. Amém, queridos? O mundo jaz o maligno. Isso tudo aí uma hora vai acabar, meus queridos. Está pensando que Deus vai deixar isso aí passar? Eu termino com essa pergunta aqui para você. E depois do louvor eu fecho. Deus tem limite? A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. E eu pergunto para você, filosofia bíblica, Deus tem limite? A Bíblia fala que Deus é amor. E eu pergunto para você, Deus tem limite? Vamos adorar o Senhor e no final eu vou fechar com essa resposta aí. Amém? Seja o centro, seja o tudo em meu coração, Senhor. Seja a vida em meu peito, cada dia aqui eternamente. Jesus, 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 Jesus. Seja o sol que aquece em meu coração, Senhor. Seja a força que me sustenta cada dia aqui eternamente. Jesus, 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 Jesus. Quando a gente olha, quando olhamos para o mundo, a gente fica estarrecido. Até onde essa justiça ou injustiça durará? Até quando ouviremos notícias de gente que tranca criança em um tonel, um mês ali? Até quando vamos ouvir notícias de que 42 milhões de abortos são feitos por ano? Crianças sendo mortas? Moradores de ruas largam fogo ali, tacam fogo no morador de rua. Até quando vamos ouvir notícias assim? Até quando vai essa história de querem desvirtuar nossas crianças, colocar na cabeça do menino de 6 anos, de 7 anos, que esse menino implantar ideologia de gênero, que esse menino de 7 anos pode ser uma menina, e essa menina de 7, 8, 15 anos pode se tornar um menino. Até quando que isso vai durar, meus queridos? Até quando veremos isso? Essas imoralidades, esses atos imorais, bíblicos. Estou pegando Bíblia, não estou falando minhas concepções não, estou falando de Bíblia. Até quando essas concepções imorais
durarão aí fora? E eu respondo aquela pergunta que eu fiz antes do louvor. Deus tem limite? Se Deus é amor, se as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã, eu digo para você, afirmo a você que Deus tem limite, sim. Eu pergunto a você, cadê os 2, 3 milhões de pessoas do dilúvio? Eu pergunto a você, cadê Sodoma e Gomorra? Onde está Jericó? Você vai lá em Josué 6:21, Deus mandou destruir tudo em Jericó, homens, mulheres, idosos, jovens, crianças, bezerros, animais, tudo. Uma população idólatra, somente Raabe, a prostituta e sua família foi salva. Sabe por quê? Porque de uma forma ou outra, a mensagem de Deus chegou até Jericó e Raabe acreditou. Somente Raabe e sua família acreditaram no Deus. O resto, ninguém acreditou. Quando a gente lê friamente, Deus mandou destruir homens, mulheres, idosos, jovens, crianças. Tadinho. Onde está Corá, Datã e Abirão? Os crentes, hein? Crentes. Agora, se você não sabe o que é Corá, Datã e Abirão, aí, meu filho, precisa ler a Bíblia. Cadê os amorreus? Finalizando. Eu vou responder biblicamente. Gênesis 15:16. Abre a Bíblia aí de Gutenberg aí, por favor. Marque aí. Risque aí na sua Bíblia, igual tá a minha aqui, ó. Gênesis 15:16. Para encerrar essa live para produção aqui, não puxar a minha orelha. Na 4ª geração, tua descendência voltará para cá, porque a medida da maldade dos amorreus ainda não está completa. A medida da maldade dos amorreus ainda não está completa. O que é isso, Fonseca? Deus fez uma promessa a Abraão. Sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, de um lugar idólatra que você vive, Abraão. Porque Abraão vivia num ambiente idólatra. Somente Abraão deu a atenção aí a Yahvé. E peregrina. Passou por Canaã. Canaã ainda não pertencia, obviamente, à nação de Israel. E Deus fala assim com Abraão: olha, vou levantar uma geração por você. Essa geração vai lá para o Egito, ficará 400 anos cativo, mas voltará para cá até quando chegar a medida da maldade dos amorreus, que eram os habitantes de Canaã. E o que aconteceu com os amorreus? Deus eliminou todos aqueles povos. E não era um ambiente pastoril, não era uma casa simples, com algumas famílias, com um boi. Não, eram cidades. Os habitantes de Canaã, de Israel antigo, antes de Israel conquistar lá Jerusalém, vamos dizer assim, Israel, existiam cidades ali, os amorreus, os perizeus, os jebuseus, os amorreus. Deus expulsou todo mundo. Então, finaliza essa live com isso. Isso tudo que está ocorrendo aí fora tem limite. Ser crente, permanece fiel a Deus. Ser crente é ir contra isso tudo aí, meu querido. Ser crente é remar contra a maré. Ser crente é ir no lado contrário do mundo. Porque está escrito lá em Tiago, no livro de Tiago, que aqueles que se consideram amigo do mundo se tornam inimigo de Deus. Quer ser amigo de Deus? Torna-se inimigo desse monte de lixo que está rolando aí fora. Aí. Amém? Vamos orar? Pai querido, te agradeço por esse dia, por essa manhã maravilhosa que o Senhor nos concede, ó Pai. Abençoa o nosso dia. Consagramos nosso dia a Ti, Pai. Abençoa os nossos lares, abençoa as nossas famílias, abençoa o almoço. Que possamos ter um dia cheio de graça, cheio de paz, cheio de alegria. E que logo mais à noite, ó Pai, possamos nos encontrar e celebrar ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a igreja. Beijo.